Expert Talks. Expert Talks. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Expert Talks segunda temporada. Eu sou a Jeane, sempre tô aqui com vocês, né, nesse super bate-papo sobre o mundo dos intercâmbios, esse assunto que a gente tanto ama, tanto gosta, né? E vocês sabem que eu nunca tô sozinha aqui na bancada, né? Eu sempre trago alguém para dividir comigo esse momento das perguntas, né? De receber os convidados. E hoje a gente também tem um tema super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para dividir a bancada comigo, eu tô com a Keila. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gê. E é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar desse tema tão legal que é o intercâmbio em casal. Sim. O amor está no ar. Sim, o amor está no ar. Sim, sim. E para esse tema nós trouxemos a Carol, que ela fez um intercâmbio com o marido dela. Seja muito bem-vinda, Carol. Olá, Jane. Olá, Keila. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar minha experiência do Edu, meu esposo, sobre esse intercâmbio que a gente fez juntos. Legal. Que legal. Mas antes da experiência em casal, Carol, eu queria saber um pouco como que é a tua relação com o mundo de intercâmbio, né? Se antes desse intercâmbio que você fez com o Edu, você já tinha tido alguma experiência anterior? Sim, isso foi um facilitador, né, pra gente ter feito essa experiência juntos, porque eu já tinha feito o intercâmbio no início do namoro, e depois também, só que foi de um mês, né, foi bem rapidinho, e o Edu também, ele acabou ficando 6 meses fora, na Irlanda, e eu acabei indo viajar com ele, encontrar com ele nas minhas férias, e foi muito bacana, porque eu pude vivenciar um pouquinho, conhecer um pouquinho do que ele estava vivendo lá também. Então, foi bem bacana essa troca. E aí, depois, na volta, a gente conseguiu se planejar melhor, depois casar, e aí, como marido e mulher, né, viver essa experiência. Nesse que você fez de um mês, você foi pra onde? Fui pra San Diego. Pra San Diego. Foi minha primeira viagem de avião, foi minha primeira experiência no exterior, foi bem bacana, assim. Então, vocês dois têm duas experiências de países diferentes, né? Sim. Estados Unidos, Irlanda. Irlanda. E agora, pra onde que vocês foram? E a gente escolheu a Austrália, né? Porque a gente, como o Edu já tinha ido pra Irlanda, a gente tava nesses destinos de estudo mais trabalho. E aí, eu pensei muito no Canadá, que era até mais próximo, né? Que tinha mais a ver comigo. Mas como todo impasse em casal, como toda decisão em casal, a gente tem que pesar os dois lados, conversar muito, né? E o Edu não gosta de frio, nem favor de então frio. o Canadá já excluiu. E aí ele acabou, não, Canadá eu não vou. E aí a gente acabou indo pra Austrália, mas foi também uma ótima experiência. Nossa, isso bem legal, né? E conta pra gente, assim, como que foi esse momento da decisão, né? Você falou que o frio, por exemplo, já foi um item ali do checklist, né? Que era importante, né? Não ser um lugar de frio. Mas que mais foram essas coisas que você comentou, né? Que pesaram na decisão do casal de escolher o destino? Porque quando a gente tá sozinho, é mais fácil porque a gente vai pelos nossos gostos ou por alguma orientação que a gente recebe. Mas em casal você tem que chegar nesse consenso, né? Sim. Como que foram esses critérios que vocês foram colocando na mesa? Então, a gente já pensava em fazer um intercâmbio mais longo, né? Então, tinha que ser um destino que aceitasse estudo mais trabalho. Um destino que não necessariamente os dois precisassem estudar, porque aí a gente conseguiria a comprovação financeira, o curso, tudo um pouquinho mais em conta, o valor, né? Indo em dupla. E os dois tinham a possibilidade de estudar, de trabalhar. Então, isso foi bem bacana. A gente ficou entre Canadá e Austrália, né? E a gente optou pela Austrália. Que são os dois países que, né, possibilitam esse estudo mais trabalho, realmente. Sim, sim. E aí o frio acabou sendo o fator de determinante. decisão para poder escolher o destino. Sim. Vocês se planejaram quanto tempo antes até ir efetivamente para a Austrália? Olha, a gente se planejou. A gente sempre teve essa vontade de passar mais um tempo, né? Porque depois que você faz o primeiro intercâmbio, você quer fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto. Né? E aí, a gente sempre teve essa vontade. E aí, a gente já não tava mais naquele momento de, vai você e eu fico. Né? Vamos juntos. E vocês já estavam casados nessa época? Foi desde a época do namoro, vocês já estavam decidindo? Já, a gente sempre conversou sobre isso, sobre morar um tempo fora juntos, porque a gente realmente gostou da experiência, foi realmente transformadora, né? E aí a gente casou, a gente passou um tempo no Japão antes, pra conseguir juntar uma grana. E aí a gente juntou a grana e foi depois pra Austrália. A gente voltou, né, pra dar entrada no visto, ver escola e tudo mais. E aí depois a gente foi pra Austrália. Então, a gente já tinha tido essa experiência anteriormente. Não, é interessante porque vocês já são um casal que já tinha essa identificação de viagem, né? Desde a época do namoro, que acredito que é uma coisa que até conecta, né?
o casal. E a gente até brincou aqui nos bastidores que praticamente foi a sua lua de mel, né? Foi. E pra Austrália, foi quanto tempo depois que você já estava casada que vocês foram? Foi depois de quase um ano, porque aí a gente casou, Sim. demorou mais um tempinho, a gente foi pro Japão, ficou Sim. mais uns 7 meses no Japão e depois foi pra Isso, então Austrália. o tempo do Nossa, planejamento, Foi, né? foi Foi quase uma tempinho lua de de mel planejamento. pro casal. E aí, eu acho que um grande ponto é óbvio, casais têm uma convivência grande, mas normalmente, né, trabalha, né? Então tem aquele momento que não tá próximo, e a gente tá falando de um intercâmbio que é uma experiência super intensa e que você tá ali estudando, no caso de vocês estudando, trabalhando. Como que foi pra vocês, né, esse desafio de estar ali enquanto casal? Olha, foi muito bom pra gente se unir ainda mais, assim, sabe? Porque a gente já tinha um bom tempo de namoro, né? A gente já se conhecia muito bem, já sabia como que o outro reagia, do que o outro gostava, do que não gostava. Mas ali, quando você vai para um outro país, sozinho, só você e ele, vocês têm que se tornar ainda mais cúmplices, né? E saber balancear ainda mais, porque os nervos estão à flor da pele, né? Você tá com saudade de casa, você se questiona, será que é isso mesmo, né? O que eu tô fazendo aqui? Porque, igual a gente viu nos outros episódios, você tem que recomeçar do zero, Sim. né? Você não conhece ninguém, você não tem mais a sua profissão, que você vai fazer o que tiver que ser feito ali para poder conseguir juntar uma grana e tal. E também eu falo do trabalho, que a questão do trabalho ganhar em dólar é bacana, é legal, mas o quanto você se desenvolve nos empregos, desenvolve inglês, desenvolve as habilidades também, isso é super importante, super bacana. Sim, a gente sempre fala, né, que intercâmbio é desafio, né, Keila? Totalmente, com certeza. E esse desafio, na verdade, que a gente quer entender um pouquinho mais de vocês. Como é que foi isso pra vocês ali? Pra você e pro Edu? Posso chamar ele de Edu, né, Eduardo? Desculpa, né, a gente falar chama de Edu, mas como se apresenta? Não, é Edu, Edu. fico no Edu. Bom, eu fui como estudante, né? Então, de manhã eu estudava e depois eu ia procurar um emprego e acabei encontrando de garçonete. E o Edu, ele foi para trabalhar full time. Então, ele trabalhava de manhã, tarde e noite. De manhã, ele fazia entrega de panfleto de mercado nas redondezas, no bairro. Na hora do almoço, ele parava para fazer entrega, delivery. E aí, à tardezinha pra noite, ele ia pro restaurante. Ele tinha 3 empregos, Ele tinha então. 3 empregos. Nossa. Fora os bicos, né? Que você vai Sim. pegando, assim. Então, também... e eu também fui procurar voluntário, porque aí meu inglês não era tão bom, né? Eu fazia a aula de inglês, fazia muito trabalho voluntário para ter experiência, para conseguir desenrolar o inglês, porque o inglês dos australianos também é um pouquinho diferente, né? Sotaque, né? Costumo comparar meio com o mineirês aqui do Brasil, que eles comem um pouco as palavras, Sim, né? Juntam muito, né? Junta, come um pedacinho das palavras, e aí eu faço essa comparação do inglês deles com o nosso mineirês aqui. E aí, isso foi um desafio também, né, para entender o inglês, quando tinha entrevista por telefone, o idioma ali, o sotaque foi um desafio, mas foi tirado de letra, assim, depois você tá lá uns 2, 3 meses, você acaba... Você também, né? consegue superar, né? O Edu, ele não pôde vir hoje, né, mas ele também gravou um vídeo para falar um pouco dos desafios da perspectiva dele, né? E quando a gente tá falando de desafios, né, pro intercambista é super importante porque isso, né, ajuda a gente a superar algumas coisas na nossa vida, né, traz aprendizado, né, e o Edu, ele vai contar um pouquinho de como que foi a experiência da perspectiva dele. Vamos ver o vídeo? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo, casado com a Carol. Infelizmente eu não pude estar presente na gravação do podcast, mas eu vim deixar o meu recado. Bom, a experiência do intercâmbio é fantástica, né? Mas não adianta eu falar que foi tudo maravilhoso, porque não foi. Né? Mesmo a gente planejando muito, o investimento inicial, o país, a escola, a cultura que nós gostaríamos de vivenciar, o clima, nós tivemos várias surpresas. Né? Na minha opinião, o principal desafio do intercâmbio é sim vencer os desafios e as adversidades do dia a dia, tá? Longe da família, longe dos amigos. E além disso, quando se faz um intercâmbio em casal, é preciso ter cumplicidade e companheirismo todos os dias. Tá? Foram altos e baixos, mas passar tudo isso ao lado da Carol foi uma experiência fantástica. Acreditem, valeu a pena cada centavo. Né? Nós compartilhamos sonhos, risos, choros, decepções, mas sempre um com o apoio do outro, e tudo isso nos fez evoluir muito como pessoa e como casal. Tá? Não é à toa que nós voltamos para o Brasil
resolvemos abrir um experimento para compartilhar nossos sonhos e também ajudar a concretizar os sonhos de outras pessoas. Gente, mas é muito legal esse relato do Edu, né? Ver a perspectiva. Uma pena que ele não pôde estar aqui, mas a gente gostou. Mas, Edu, gostamos, né? Gostamos do seu relato. Importante, né? Ter também a tua visão sobre um intercâmbio. Legal. E uma outra dúvida que eu tenho, Carol, é a questão de despesas, né? Ir em dupla, né, faz com que essa viagem fique mais barata, né? Ir em casal, como que... Sim, é bem mais tranquilo, até por conta da comprovação financeira, que você não precisa comprovar 100%, né, do seu cônjuge, é apenas uma porcentagem menor, então isso também ajuda muito. Não precisa, como eu já disse, os dois irem estudando, então pode ser um estudando e o outro como cônjuge, e aí vocês podem intercalar, né? No caso, a gente tinha até planos de ficar mais tempo, e aí ele ia acabar estudando depois que eu terminasse, então você pode ir intercalando como um casal essa experiência de estudo. E, Carol, quanto tempo vocês ficaram lá? A gente ficou 6 meses. 6 meses? E vocês ficaram sempre no mesmo lugar, na mesma Sim, a gente acomodação? escolheu Adelaide. Tá. Primeiramente, a gente ficou no Airbnb, até conhecer a redondeza, né? Conhecer o transporte, onde ficava a escola, como que eram os bairros, a dinâmica da cidade, né? Então, eu sempre aconselho ir com uma residência já, pelo menos umas 4 semanas, para você conhecer como é que é, as distâncias, o transporte público, como funciona. E aí, depois... procurar, né, nos sites, nos grupos de redes sociais, na própria escola, os lugares que você consegue dividir residência. Então, foi bem bacana. E aí, a gente alugava um quarto com indiano. E foi bem bacana, que a gente aprendeu bastante da cultura indiana também. E o fato de ir em casal, você acha que... Porque a acomodação sempre é uma questão, né? Que as pessoas ficam preocupadas. Mas o fato de ir em casal, isso teve alguma dificuldade por serem casados? Ou não, isso não foi super tranquilo. Era um indiano solteiro, que ele tinha 2 quartos, né, a mais. Então, ele alugava um para um solteiro indiano também, um outro amigo dele. E pra gente, o quarto de casal, tranquilo, sem problemas nenhum. E a gente acaba economizando, né? Porque alugando um quarto só. Era um casal, ele acabava cobrando um pouco mais, mas não cobrava por 2 pessoas. Não cobrava por 2 pessoas, ele cobrava o quarto, né? E vocês dividiam. Sim. Não, mais tranquilo os custos. Muito legal. E você falou que ficou na cidade de Adelaide. Sim. Conta pra gente um pouquinho claro, né? Teve a primeira decisão do país e chegando no país você tem que tomar uma decisão de cidade. Por que a cidade de Adelaide? O que você achou da tua experiência lá? A gente escolheu Adelaide porque a gente queria uma cidade um pouco mais tranquila do que Sydney, Melbourne, né? As cidades mais badaladas aí da Austrália, né? Então a gente acabou... Né? Gold Coast. A gente acabou fugindo um pouco dessas cidades um pouco mais famosas. Que a gente queria realmente ter uma experiência mais australiana, assim, né? E de repente, talvez se gostasse ficar um tempo a mais. Então, a gente acabou escolhendo Adelaide e foi bem bacana, porque na época quase ninguém sabia sobre Adelaide. E a gente, até para pesquisar, saber como é que era, assim, a cidade é maravilhosa, linda. Toda planejada, né? Então, tem a praça principal onde acontecem os festivais, aí tem o centro com os prédios comerciais, aí depois tem um jardim todo em volta da cidade para começar os subúrbios, e aí a praia, né? Então, o pessoal fala que Adelaide é a cidade dos 20 minutos. 20 minutos você tá numa vinícola, nas montanhas, 20 minutos você tá na praia, 20 minutos você tá no centro, então tem de tudo para todos os gostos. Nossa, deve ser maravilhosa, né? Já me imaginei já assim. Amei, cidade planejada, 20 minutos você tá em vários lugares. Nossa, que incrível. Fácil acesso, o transporte público funciona super bem, né? A parte de dentro, assim, a parte central, você pega o bonde gratuito, então você consegue passear pela cidade de graça. Também, né? Economiza, então é bem bacana. Então, eu acho que essa escolha da cidade também é super importante. A gente pensa muito no país, mas a cidade também, ela vai ajudar na tua experiência, né? Ainda mais num país como a Austrália, que tem várias localidades, várias cidades com características diferentes, né? Então, você consegue ter uma experiência super bacana, né? Sem dúvida, totalmente. Não, que bom, E Adelaide é um destino, na verdade, que a gente não ouve falar muito, né? Não. Que a maioria das pessoas vem pela aqueles destinos já conhecidos, já, né? Que tem mais brasileiros também, Verdade. né? Mais badalado. E a gente acabou optando para uma cidade diferente, assim. E aí você contou, né, que o Edu, ele era o Superman do trabalho, né? Conseguia 3 empregos. Acho que isso é bem interessante, que as pessoas têm esse receio. Nossa, será que eu vou conseguir um emprego? O Edu conseguiu 3, né? Então, a gente já tem esse ponto. E pra você, na tua busca, né, de trabalho, né? Como que foi pra você a tua experiência? Como que você fazia? Você achou fácil, difícil? Eu, por conta da escola, né, que eu também estudava de manhã e
terças e quintas eu estudava à tarde também, eu ficava com o horário um pouquinho mais complicado ali para arranjar emprego, mas a Austrália trabalha muito por hora, né? Então eu pegava os shifts ali e trabalhava por hora e conseguia encaixar. E assim, imprime currículo, põe embaixo do braço e vai bater perna. Isso é importante falar, né, Gê? Sim. Desse lance do currículo, né? De você imprimir o currículo. Todo mundo acha que hoje em Sim. dia não precisa, mas precisa Sim, ainda, né? Precisa. Sim. E sair batendo na porta, gastar sola de sapato mesmo, né? Ótimo. E buscar e não ter preguiça, e não ter vergonha de perguntar, de se oferecer para fazer até o trabalho voluntário. Eu fiz muito trabalho voluntário lá, né? Para conhecer as pessoas, para ter experiência, porque na Austrália ele é tudo com certificação. Então você precisa ter uma certificação para servir bebida alcoólica, para trabalhar com criança, para trabalhar em obra. Então, quando você vai fazendo esses voluntários, aí você vai conseguindo experiência para poder conseguir essas Vai te dando a certificação. Olha que Isso. interessante, eu não tinha esse É. conhecimento. Então, o voluntário ele pode ser uma porta de Pode. entrada para a pessoa ir adquirindo a experiência, a certificação e até dar mais confiança para quando for. Sim, e até contatos, né? As pessoas Networking, conhecem você, né? networking, você vai fazendo seu nome ali porque você não conhece ninguém, Totalmente. né? É uma forma de recomeçar. Nossa, bacana. Você já tinha feito um intercâmbio anterior e quando você chegou nesse da Austrália, você já estava em que nível, mais ou menos, do inglês? Eu tinha feito um mês só, né? Você tinha feito um mês? Sim, sim. E eu cheguei com um intermediário para avançado já. Entendi. Como que foi a tua experiência na escola, né? De fazer mais intercâmbio, voltar a estudar? Conta pra gente E um deixa eu pouquinho. só, pegando o gancho da Sim. Jeane, falando um pouquinho também, Carol, fala essa diferença de você ter feito intercâmbio Legal. sozinha e agora com o Edu, entendeu? Sim, bom, é tudo mais fácil, né? Quando você vai com alguém, é muito mais tranquilo. Mas mesmo indo com alguém, a gente não deixou de viver a experiência do intercâmbio, de cada um ter suas amizades, de cada um viver o que gostava, Então, a gente sempre respeitou muito a individualidade um do outro, isso que eu acho muito importante para quem tá pensando em fazer intercâmbio, tanto sozinho, para deixar o namorado aqui, né? Ou ir com o Sim, namorado sim. junto, sempre respeitando a individualidade, é importante. E foi sobre a escola, como que foi essa Ah, vivência mas de foi de lá- estudar. E aí fazer o comparativo com Sim, San sim. Diego Isso, e Adelaide. Na escola, em San Diego, eu era mais livre, assim, né? Então, eu ficava o dia inteiro com o pessoal da escola, porque aí a gente não precisava trabalhar, não precisava, era só estudar e passear. Então, eu passava o dia inteiro com o pessoal da escola. Aí, agora, com o Edu, essa experiência com o Edu, foi bacana porque a gente foi com outro objetivo também, né? A gente precisava trabalhar, queria se inserir mais na cultura australiana, conhecer mais as pessoas dali, de Adelaide. Então, a gente buscava Ter essa essa experiência, experiência- um pouco diferente do que você ter tinha ali. vivências de lá, Isso, clubes, a gente do dia a frequentava dia. clubes de lá, grupos de brasileiros até também, porque às vezes o pessoal fala, ai, não quero me envolver com brasileiro, mas principalmente quando você vai fazer esses intercâmbios mais longos, eu acho importante você Vivenciar ter a cultura ali, lá, né? vivenciar Da a cultura lá raiz, né? e conhecer um pouquinho de brasileiro, porque os brasileiros acabam se ajudando também, Sim, né, sim. no momento, tipo, É sua rede de apoio, né? desde indicar para um emprego, fazer um churrasco para matar a saudade do Brasil, apresentar lugares bacanas, né? Lugares que você pode economizar. Então, também acho bacana não ter tanto esse preconceito de brasileiro também. Que acho que essa era a minha próxima pergunta, né? Porque você foi com seu marido, que obviamente fala português, né? Fala o teu idioma nativo. E se isso, de alguma forma, você acha que pode ter atrapalhou ou não? Vocês conseguiram gerenciar o fato de falar em português e você tá ali aprendendo inglês? Não atrapalhou porque a gente morava com os indianos, né? Então, em casa, quando a gente conseguia se encontrar em casa, né? Porque como ele tinha esses horários loucos também, e eu trabalhava à noite no restaurante também, mas quando a gente estava em casa, a gente sempre estava com os indianos. Então, a gente não falava português, a gente falava inglês, até para não excluir, né? Demonstração de respeito ali, até pelo dono Sim. da casa. Então, a gente acabava falando inglês mesmo e acabou rolando, não atrapalhou em nada, não. Não, então isso é Isso bom. é muito bom, né? Porque tem algumas pessoas que ficam com esse receio. Ai, nossa, mas eu vou fazer o intercâmbio. Sei lá, de repente eu quero ir com amigos, ou quero ir com o namorado, ou quero ir com a mãe, pai, alguma coisa assim. E
fica assim, mas será que eu vou conseguir conciliar? Acho que no caso da dinâmica de vocês, né? Vocês estavam juntos, mas ao mesmo tempo... Quando você tá fora do país, sempre vai ter alguém que não é brasileiro. Sim, e você vai ter que falar inglês, não tem como, assim, né? Você não vai excluir a pessoa. E falar de português. respeito, você falar português. Então, você acaba falando inglês mesmo e desenrola. Que bom. E o que vocês mais estranharam lá na Austrália? Teve alguma coisa, assim, que chamou muita atenção de vocês no intercâmbio? Alguma coisa que foi muito diferente, assim, do que vocês... Muito diferente. Ou perrengues que vocês possam ter passado. Olha, lá. perrengue tiveram situações, exatamente. Os meus dias de trabalho eram todas uma situação engraçada. Sério? Era eu brasileira, tirando o pedido que eu trabalhava num sushi. Aquele sushi de esteirinha, sabe? Mas era gigante o restaurante. Aí tinha mesas que não passavam a esteirinha, tinha que tirar o pedido. Então, era eu brasileira tirando o pedido de australiano falando em japonês, porque os nomes dos pratos eram japoneses. Ainda bem que você já tinha passado uma temporada. Eu tirava tanto pedido errado, era uma loucura, assim. E foi o único lugar que eu consegui passar, né, de restaurante, porque lá você precisa fazer o trial de carregar 3 pratos, né? Você consegue equilibrar. Nos restaurantes. Sim. E você imagina... Pequena, né? Colocando três pratos né? com molho, com coisas pesadas, quente. Nunca passava nos trials. E aí eu fui fazer esse trial do sushi, que era aquele pratinho, né? Que é $1, $1,50, $2. E aí o pessoal ia comia 20, 30 pratinhos, né? E aí era aquele restaurante que você entrava, a pessoa gritava, irashaimase! E aí eu tava lá contando os pratinhos, irashaimase! Aí volta, nossa, e sushi rolava, já derrubei o dom, era... Todo dia era uma... E como que você sentia, assim, quem era o dono ali do estabelecimento, né? Assim, ele tinha essa paciência, né? Ele já entendia que era uma pessoa que estava aprendendo. Sim, eu acho que eles são muito tranquilos quanto a isso, até por conta da rotatividade, né? De serem pessoas que não têm experiência mesmo, não são profissionais, né? Garçonetes profissionais. E eles... Eu me esforçava, né? Sim, todo dia tentava ali, eu me desculpava. Mas era bem complicado, assim. Foi um desafio. O povo australiano, ele é acolhedor também, Sim, né? eles eram muito tranquilos nisso. E eles super entendiam até... teve um que eu pedi o sushi dele 3 vezes errado. Meu Deus. E aí o gerente veio e mostrou, assim, os 3 sushis, né, pra mim, mostrou a diferença de cada um e tal. Falou assim, olha, você pediu errado e tal. Ela pediu desculpa. E o cara falou, não, tá tudo bem, você tá fazendo o seu trabalho super bem. Né, todo mundo tem um começo, não precisa se preocupar. Porque é recomeçar, né? A gente é quase uma nova vida, né? Porque você tá num outro país, outra cultura, então completamente diferente, né? Completamente diferente. Agora eu fiquei sabendo que a Carol trouxe algumas fotinhos pra gente dar uma olhada aqui da experiência dela e do Edu, né? A gente quer ver fotos do casal também, né? Onde fica, onde que é essa foto? Que é uma praia em Adelaide, super famosa, que tem uma escadaria. Nossa, que lindo. Né? Dá pra ver a escadinha ali. Dá de cara na praia e o pôr do sol atrás, né? O sol pra mim é muito lindo. E essa fica ali na região de Adelaide mesmo. Isso. Que legal. Vocês passaram bastante nesse período que vocês ficaram lá? Sim, a gente acabou indo pra Sydney, que eu tenho uma amiga que mora lá. E aí a gente conseguiu visitá-la também. Aqui tem o Eduardo no com canguru. Gente, pertinho assim? Pode chegar? Tem cangurus, assim, nos parques, nas praças. Eles ficam soltos. Assim, e eles como se fossem os cachorros aqui no Brasil, assim, soltos. Nossa, eu tenho um receio, assim, que fala que o canguru, às vezes, ele salta e... Pode ir, né? Esse ainda tá pequenininho, mas existem maiores, né? Existem maiores. Isso é muito legal. E aqui eu de garçonete. Esse era no sushi? No sushi. Olha, antes daí pro sushi. Momento de trabalho. Cara, ainda bem que a roupa era preta, né? Assim. Nossa. Se caísse alguma coisa, não tinha. E eles comem muita maionese no sushi, então era, assim, tudo com maionese. E pra limpar aquilo ali, meu Deus do céu, era uma loucura. Nossa, que experiência, hein? Foi incrível. O que você tem aí de momento, que você pode dizer pra gente, assim, de momentos memoráveis? E eu tô fazendo essa pergunta porque a gente tá, assim, caminhando pro final. Infelizmente, passa rápido, né? Mas queria que você contasse, assim, né, um resumão, né, de momentos memoráveis. Por que valeu a pena ter feito esse intercâmbio e ter ido com o Edu? Olha, um momento memorável pra mim foi... Acho que no início, já quando a gente recebe o
o aceite, né, do visto, já é um momento ali que você comemora muito, porque até o último segundo você fica, meu Deus, será que vai, será que não vai, será que vai? Porque a gente nunca sabe o que tá na cabeça ali, né, do agente. E até uma dúvida, na hora do visto, como vocês foram em casal, é um visto tirado em casal É ou um é visto individual? junto, É ele visto foi como conjunto. cônjuge, legal. isso, eu fui como estudante, ele foi como cônjuge, tudo junto, escrevi uma carta contando a nossa história, até porque a gente já tinha feito outros intercâmbios, né, então precisava contar ali a história direitinho, e aí foi um dos momentos ali, outro momento também, eu tive uma certificação, um prêmio de melhor aluna ali do mês, assim, foi bem bacana também, reconhecimento da escola. E acho que quando a gente decidiu vir embora, foi um momento também bem assim, porque a gente ainda tinha planos de ficar um tempo mais, né, de Eduardo que ia começar a estudar também, e aí eu decidi voltar. E aí, de novo, o impasse. Eduardo queria ficar, eu queria voltar. Então, vamos sentar, vamos conversar. Cada um expõe sua opinião, seus argumentos, Sim. né? Para decidir. E, como tudo na nossa vida, tudo bem conversado e bem decidido. Que bom, que bom. E agora, a pergunta que não quer calar. Você e Edu tem planos aí para futuros intercâmbios em casal? Olha... Inclusive, o Eduardo a gente viaja muito, né? Então, o Eduardo tá viajando demais. Inclusive, tá viajando hoje a trabalho. Neste momento. Por isso que ele não tá aqui, senão ele viria também, né? Pra bater um papo com a gente. E acho que sim, acho que tá em aberto. A gente gosta muito disso, né? De intercâmbio. A gente sabe a diferença que faz na vida das pessoas, né? O impacto que tem. Mas, por enquanto, a gente está auxiliando outros intercambistas, né? Vamos ver mais pra frente. Transformando a vida de outros intercambistas. Isso, né? Então, Carol, também, além de ter a vivência, né? Também ajuda outros estudantes, né? Então, faz esse papel de consultora, de especialista, né? Mas... muito bom ouvir o teu relato, Carol, conhecer esse seu lado aí de como intercambista. É sempre legal, né, a gente conhecer, né, o consultor, a pessoa que nos atende, um especialista, né, a pessoa que conhece um pouco mais desse mundo, né? A gente tá super feliz. O Edu não pôde vir, mas a gente agradece aí pelo teu depoimento, né, e a gente deseja aí que o casal tenha muitos intercâmbios, muitas viagens, né, Keila? Totalmente. Sim, sim. Obrigada. E agradecer a Keila também, que esteve aqui comigo nessa bancada. A gente fica feliz. Espero que você volte outras vezes. Vou cobrar a tua presença aqui. Conte comigo. Vamos querer você aqui mais vezes, né? E agradecer a todo mundo, né, que nos assistiu até agora, né? Você que tem nos acompanhado aqui no Expert Talks. Queremos aí agradecer. Continue nos acompanhando, interagindo nas redes sociais. E vamos dar um tchauzinho aí pra galera? Tchau, gente! Expert Talks. Expert Talks.